Atos capítulo 1, né, nós estamos ministrando sobre isso, o caminho para Pentecostes. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 1, depois eu já vou para o capítulo 2. Tá? Se você puder abrir comigo aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu vou ler aí do verso 6 até o verso 11 e depois o começo do capítulo 2. Tá? Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi ele levado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco. E lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Chegando o dia de Pentecostes, capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa que estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram, pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na própria língua. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Jerusalém, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas, a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus convertidos como ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Feche seus olhos. Senhor maravilhoso, Pai, bendito e santo, nós queremos nessa hora, de maneira especial, pedir a Tua bênção sobre a Sua palavra e nos ajudar a entender algo simples do Evangelho, mas que representa uma ordenança do Senhor Jesus. Que nós possamos ir a cada lugar fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também cheios do Teu poder e da Tua autoridade, dirigidos pelo Teu Espírito e anunciando a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a irmos até os confins da terra, a irmos também falar do Seu amor aos nossos vizinhos, a irmos também falar do Seu amor àqueles que nós convivemos socialmente, a irmos também falar do Seu amor aos nossos familiares e ao mesmo tempo irmos falar do Seu amor aonde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. O primeiro trecho aqui que eu li, ele fala sobre ser testemunha.
Eu separei esse tema, essa mensagem, em duas coisas diferentes. Uma é ser testemunha. A outra é buscar o enchimento do Espírito Santo. Capítulo 1 fala de ser testemunha, né? Tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? O apóstolo aqui, ele fala diretamente para aqueles que creem em Jesus. Para nós sermos testemunha de Cristo, nós temos que crer em Cristo. Né? E aqui ele fala, o verso 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E alguns pontos importantes para sermos testemunha. Né? O que é ser testemunha? Se a gente pensar, né, eu não sou um advogado, mas na linguagem jurídica, né, e talvez ali para entender melhor, é servir de apoio para algo estabelecido ali. Então, é alguém que viu, é alguém que confirma, é alguém que está presente. Né? Aqui, às vezes, você, quando é padrinho, madrinha do casamento, você é testemunha. Né? Quando alguém precisa ali que assine um documento para você vender, você precisa de testemunha. Eu sei que, às vezes, esses documentos, o próprio, às vezes, cartório fala assim, não, pode deixar que a gente arruma 2 testemunhas aqui. Né? Podem arrumar testemunhas também. Né? E também quando é necessário algum acordo jurídico ou algum processo, às vezes precisa de testemunhas também, para que facilite, né, a definição, facilite a decisão do próprio juiz. Né? Há um aval maior quando tem esse testemunho. Eu sei que Deus pode falar diretamente com alguém. Eu sei que Deus pode transmitir o seu evangelho, como ele tem aparecido no mundo árabe, e Jesus tem aparecido para pessoas diretamente. Mas também ele pode usar as nossas vidas como testemunha. Na prática, como que é viver isso? Primeiro, a testemunha recebe poder. Não é uma força humana. O Espírito Santo nos capacita a falar com coragem. Primeiro, a gente recebe esse poder para falar. Que nem sempre é fácil. Falar de alguma coisa que às vezes alguém não quer ouvir. Ou algum assunto que não é interessante. E ter essa oportunidade, ter coragem de falar. Às vezes o tempo parou. Às vezes a conversa parou. E você tem uma grande oportunidade de falar, mas parece que a voz não sai. Parece que a palavra não sai. E ter coragem. E essa coragem vem pelo poder do Espírito Santo. Segunda coisa, uma testemunha vive o que prega. Uma testemunha não só fala, ela vive o que prega. Antes de falar, a nossa vida precisa refletir a Jesus. O aval para a nossa fala, né? Ou a força da nossa fala vem daquilo que nós vivemos. Eu não posso falar de fé se eu não tenho fé. Né? Fica meio confuso. Você vive pela fé? Você pode falar de fé. Você não vive pela fé? Como você está falando? Está falando uma coisa que nem vive. Né? Uma testemunha, coisa importante. Aqui é importante. Uma testemunha começa perto. Então eu quero ser testemunha de Jesus lá na Grécia. Eu quero ser testemunha de Jesus lá na Indonésia. Eu quero ser testemunha de Jesus lá no Japão. Eu quero ser testemunha de Jesus lá no Canadá. Eu quero ser testemunha de Jesus lá na Europa. Eu quero ser testemunha de Jesus lá na África. Eu começo perto. O fruto cai perto da árvore. Então eu preciso servir na igreja que eu estou. Eu preciso servir, ter um ministério aonde Deus me colocou. Eu preciso servir na comunidade onde eu vivo. Primeiro eu me preparo. Eu sirvo onde eu estou, para que Deus possa me levar para longe. Uma testemunha sempre começa perto. E isso é importante a gente saber. Tá? Jerusalém representa a sua casa. Jerusalém representa a sua família. Jerusalém representa o seu trabalho. Jerusalém representa a sua escola.
Jerusalém representa a sua faculdade. Então, Jerusalém representa a região onde eu estou, Campinas, hoje. Mas eu posso ir aqui na Judéia. Eu posso ir aqui em algum estado do Brasil. Eu posso ir num lugar que brasileiro não gosta. Posso ir na Argentina. Ali é minha Samaria, talvez. Né? Brincadeiras à parte. Mas eu posso ir em um país onde eu não quero. Essa é minha Samaria. É um lugar onde eu não quero estar. Mas é necessário e Deus me chamou para ir. Eu vou passar por Samaria. Talvez Samaria não seja o meu local de habitação eterna. Talvez Samaria eterna não, porque eterno, se Deus quiser, né? E se você continuar seguindo a Jesus e andando nos caminhos dele, a sua habitação eterna será o céu. Mas nessa terra de maior tempo, talvez Samaria é um lugar que você vai passar e vai ficar um tempo. E vai ser difícil. Né? O judeu não gostava de Samaria. Quando Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, talvez todo mundo olhou para falar, quem que vai? Eu prefiro ir ali para o Oriente, outros preferiram ir para o Egito, outros preferiam não ir ali para a Grécia, né? E vários dos apóstolos morreram em alguns lugares, longe de casa. Mas outros foram para Samaria. Às vezes a gente precisa estar onde a gente está, próximo de onde a gente está, estados aqui perto, países aqui perto, né? Mas talvez a gente precisa ir um tempo em um local onde a gente não gosta, onde a gente não quer, onde a gente às vezes acha que aquele povo não merece. Esse pessoal aí não merece a salvação. E às vezes para quebrar o seu coração, para mudar a sua vida, Deus te leva a trabalhar um pouquinho com aquele povo. Pode ser pessoas que moram na rua, usuários de drogas, né? Pode ser um pessoal que se converteu. Já fiz muito trabalho dentro de penitenciária. Hoje um jovem da nossa família está fazendo sempre o trabalho com os ali na Fundação Casa, o Caleb, filho do Silas, está indo tocar lá na Fundação Casa e pregar o evangelho lá, né, para jovens que cometeram delitos e ainda não têm 18 anos. Está indo ali. Né? Será que ele gosta? Será que ele não tem medo? Será que isso? Uma das primeiras delegacias que eu ia pregar o evangelho lá em Atibaia, eu ficava no meio e em volta eles ficavam só em grades, eles não saíram para ficar com a gente. Aí eu ia com o violão, só que eu não tocava violão. Aí o moço na grade, ele pegava o violão e tocava na grade. E a gente ministrava ali. O trabalho parou porque eles botaram fogo dentro da delegacia. Botaram fogo nos colchões e tal. E daí parou, não pôde mais entrar na delegacia. Mas na P4 aqui em Hortolândia, a gente fazia com todos os presos. A gente entrava e estava no meio de todos. E quem reunia os presos pra gente era o líder do PCC. Agora os pastores estão vindo, vão falar, vocês vão todos. Quem não quer, fica para dentro do quarto. E não sai de lá até terminar. Agora quem quer, vão fazer a roda aqui, vão participar. O líder do PCC fazia isso para nós. Difícil, né? E saísse alguma coisa errada? E se eles pegassem nós? Porque nós éramos os únicos que entravam lá sem revista. Eu podia entrar de cinto. Eu podia entrar sem ter agachamento para ser revistado. E se pegassem nós para pegar algumas coisas? Às vezes é algum lugar que você tem medo, que você não gosta. Samaria. E aqui depois fala, até os confins da terra. Testemunha fala com ousadia. Além dessa testemunha que alcança longe, as testemunhas também falam com ousadia. Ser testemunha não é conhecer somente a palavra, é viver, é demonstrar, é compartilhar. Não adianta nada eu conhecer se eu não compartilho.
Não é para edificação própria, não é dom de línguas. É dons para o reino. É dons para o outro. Ser testemunha é um dom que Deus vai dando a cada pessoa que se converte. É para todos. Mas para que compartilhem com outros. Para que vivam para os outros. Para que anunciem o evangelho para os outros. Tá? É importante. Então, é preciso viver, demonstrar e compartilhar o que Jesus fez na sua vida. A testemunha recebe esse poder. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é força humana. Não é habilidade natural. É poder sobrenatural. Sem o Espírito a gente tenta. Com o Espírito a gente transforma ambientes. Transforma ambientes. Buscar ser cheio do Espírito Santo todo dia. A testemunha prega o que vive. Seu comportamento fala. Suas atitudes falam. Seu caráter fala. O mundo muitas vezes não lê a Bíblia. Talvez até hoje alguns da igreja não leem a Bíblia. Mas como Moody, o evangelista Moody um dia falou, para alguns do mundo, a única Bíblia que ele vai ler é a sua vida. O mundo muitas vezes não lê a Bíblia. Mas ele lê a sua vida. No trabalho, no jogo, na família. Querendo ou não, você representa Cristo. Joga um campeonato lá. No começo, quase todos os campeonatos. Começo, Edmur, daqui a pouco, ô pastor, ô professor, ô pastor, só fica o pastor. Porque depois que eles sabem aquilo que você representa, eles preferem chamar assim. Né? E isso pode ser para o bem ou para o mal. Isso pode ser para o bem ou para o mal. Porque um deslize foi o pastor. Ó o pastor, ó o crente aí. Ó a igreja. É isso aí. Mas pode ser para o bem também. Quantas vezes nos reunimos lá e pedem para orar? Pedem pela família. Uma vez um lá falou, vamos reunir aí para orar. Aí veio, me puxou de canto. Você pode orar específico pela mãe do meu amigo? Ela tá na UTI. Pode ser pro bem ou pro mal. Então é o que muitas vezes você representa. Então lembrando, né? Jesus falou de lugares próximos. Sua casa, seus amigos, companheiros, mas também falou de lugares longe. Deus quer te usar além do que você imagina. Às vezes o nosso pensamento é pequeno. É às vezes só na igreja, é às vezes só ali no ambiente familiar da nossa casa, do nosso núcleo, ou às vezes uma festa ou outra de família, para a gente orar e falar, né? Ou às vezes um pouquinho no nosso trabalho. Mas você não imagina o que Deus pode fazer, que Deus pode usar você. Deus quer te usar além do que você imagina. Às vezes, através da sua história, Deus está alcançando muitos. Através da sua vida, Deus está tocando pessoas. E muitas vezes, Deus pode te levar além, para outros lugares. Não só em viagens missionárias, mas até mesmo em viagens pessoais suas. Em locais onde Deus vai te levar. Ou até através do seu trabalho. Deus pode te levar muito mais longe do que você imagina. Deus pode te usar muito mais longe do que você imagina. Eu mesmo nunca imaginei sair do país. Nem gostava. Tive várias oportunidades na adolescência de ir viajar. Não fui nenhuma. Fui viajar com mais de 18 anos, 18, 19 anos. Daí comecei. E na igreja pude ir em vários lugares. Conhecer vários locais. O ano passado tivemos essa oportunidade de ir no Egito, né? Algo que impressiona no meu trabalho
em Marrocos. Nunca pensei em ir para Marrocos. Na Espanha. Sabe? E outras mais viagens. Né? Lugares que eu sou apaixonado, como Manaus, como o Sertão. Né? Sexta-feira estava falando lá no culto de missões de MNI. O casal que estava lá falando, o Léo Barreto e a Romina, eles tiveram um trabalho em tribos indígenas em Formosa. Formosa é no norte da Argentina. Eu fui para Formosa há 25 anos atrás. Nós temos um trabalho evangelístico em várias regiões de Formosa. Ficamos lá 2 semanas. Um lugar bem pobre da Argentina. Né? Que tem deserto, que tem região parecida com o sertão. E tinha dia que a gente não podia nem tomar banho porque não tinha água. Teve um menino que ficou um tempo como missionário lá. E quando ele chegou, parecia que ele estava chegando cheio de terra, cabelo cheio de terra. Que ele falou que ele veio a pé de uma outra região que ele estava com uma tribo indígena. Era um menino aqui de Campinas. E ele foi nos encontrar para voltar com a gente. Né? Mas é uma região, mas assim, você vê, você não imagina para onde Deus pode te levar e te usar. E te usar. Eu conheci essa missionária, eu acho que ela tinha uns 9 anos, 10 anos. Hoje ela é uma das líderes da igreja da América do Sul. Ela e a irmã dela eu conheci numa viagem no Paraguai há 26 anos atrás. Então, talvez ela teria uns 12 anos por aí. E a irmã dela uns 10. Né? E hoje ela serve na igreja. Ela se casou com um missionário, ela é missionária também. Né? E está servindo na igreja. Então Deus pode te usar muito além do que você imagina. Ser testemunha precisa ser ousado, buscar o amor com coragem. Não é se impor, não é discutir, mas é compartilhar. Compartilhar. E é interessante que ser testemunha é uma coisa que é importante aqui para nós como igreja. Ser testemunha não é um chamado para alguns. Não é um chamado para missionário, não é um chamado para pastor, não é um chamado só para líder da igreja. Ser testemunha é um chamado para todos que seguem a Cristo. Todos que seguem a Cristo são chamados para serem testemunha. Para viver essa vida cheia do Espírito Santo. Para viver essa vida cheia da presença de Deus. Por isso que eu continuo essa mensagem falando: deixe o Espírito Santo encher a sua vida. Quando o Espírito Santo enche a minha vida, eu posso ser testemunha com o meu porteiro. Quando o Espírito Santo enche a minha vida, eu posso ter testemunha comprando algo, que nem eu fiz essa semana, comprando algo na padaria e falando de Jesus. Quando o Espírito Santo enche a minha vida, eu posso ser testemunha aonde Deus me colocar cada dia. Qualquer lugar. Eu não preciso estabelecer um propósito, fazer um planejamento, organizar uma viagem missionária, ou fazer um projeto evangelístico, ou usar um evento da cidade para ir lá fazer. Não, quando eu sou cheio do Espírito Santo, em qualquer lugar eu posso levar o evangelho. E às vezes Deus pode encher o lugar onde eu estou da sua presença. Só de entrar. Sabe? Não tinha aquela... É que tá cheio de meme bobo hoje em dia, né? Mas tinha outros também bobo antes. Mas não tinha aquele lá, né? Do batismo com o Espírito Santo no ônibus. Quem lembra? Quem que lembra? Né? Que o moço foi batizado com o Espírito Santo dentro do ônibus e Deus encheu aquele ônibus da presença de Deus. Né? E ali começaram pessoas a falarem em línguas. Por quê? Porque ela estava cheia. E ela podia ser usada indo para o seu trabalho. Ela pode ser usada no elevador do seu trabalho. Ela pode ser usada cumprimentando as pessoas quando chegam no seu trabalho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ser usada em qualquer lugar. Né? Deus derramou o Espírito Santo com um propósito. Para que o nome dele fosse conhecido. Em todas as línguas. Em todos os lugares.
Ali o que estava acontecendo nesse derramar de Pentecostes? Uma pessoa estava falando, como se eu estivesse aqui falando em português, né? E ali o Tiago fosse alguém do Canadá e estivesse me ouvindo ou em francês ou em inglês. A Bruna fosse alguém da Espanha, estivesse me ouvindo em espanhol. O André fosse alguém da Holanda, estivesse me ouvindo em holandês. Um exemplo. E como eu falando em português aqui. Em português. E ali, um exemplo, o Felipe podia ser alguém da China e me ouvindo em mandarim. Certo? Em japonês. Poderia estar alguém qualquer coisa. E era assim. Por quê? Porque o propósito não é reconhecer a pessoa na qual está o dom, mas é que Jesus fosse conhecido em cada língua, em cada nação, em cada lugar. Jesus fosse conhecido. Na nossa própria língua materna estávamos ouvindo das maravilhas de Deus. As pessoas ouvindo. O Espírito Santo vem sobre quem busca. E é importante isso. Deus é um Deus pessoal. Ele vai encher a minha vida se eu buscar. Quanto mais eu buscar a Deus, mais Ele vai encher. Ele vai preparar. Eu preciso preparar o vaso para que Ele possa encher esse vaso do teu Espírito. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Antes do derramar do Espírito Santo, houve o quê? Unidade. A igreja estava reunida. Houve oração, eles estavam buscando mais de Deus. E houve uma expectativa. Havia uma expectativa de algo que Deus ia fazer. Eu vejo isso menos hoje na igreja. Não sei se as pessoas se esfriaram mais. Mas no meu tempo de juventude eu via mais, né? Tempo de adolescente, eu via mais pessoas mais assim, Deus vai realizar, Deus vai fazer, Deus vai usar. Hoje talvez as pessoas buscam mais a força própria, né? Buscam mais meios ou respostas, ou direções. Mas eu via mais essa busca, então havia sempre uma expectativa. O que Deus vai fazer? O que Deus vai realizar? O que Deus vai fazer no nosso país? O que Deus vai fazer aqui? Qual avivamento Deus vai trazer na igreja? Deus vai trazer um tempo novo. E havia uma expectativa maior. E aqui havia unidade em Deus. No mesmo propósito. Havia oração. A igreja estava orando. E havia uma grande expectativa do que Deus ia fazer. Eu acredito que se nós temos unidade dentro da nossa casa, se nós temos oração dentro da nossa casa, se nós temos uma expectativa do que Deus vai realizar, vai realizar grandes coisas na nossa vida. Se nós temos unidade na igreja, se nós temos oração na igreja, e se nós temos expectativa daquilo que Deus vai fazer, Ele vai realizar grandes coisas na nossa igreja. E acho que isso também vale para a cidade, vale para a nação, vale para a obra de Deus em todos os lugares. Estarmos juntos em oração e crendo naquilo que Deus vai fazer. Eu posso fazer muita coisa. Você pode fazer muita coisa também. Mas não há nada comparável àquilo que Deus pode realizar. Nada é comparável àquilo que Deus pode fazer. Deus precisa, sabe? E Deus não derrama o seu Espírito sobre corações distraídos, mas sobre aqueles que desejam. Você tem esperado algo novo de Deus? Tem esperado algo novo do Senhor? Deus não derrama o seu Espírito sobre aqueles que estão distraídos. Deus derrama o seu Espírito sobre aqueles que desejam. Segunda coisa, o Espírito Santo transforma completamente. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. O Espírito Santo não vem para transformar ou dar pequenos ajustes. Ele não vem para dar uma melhoradinha.
Edmur não vai ser melhor, vai ser um pouquinho melhor. Daqui a pouco o Espírito Santo vai descer sobre ele, vai ser um pouquinho melhor do que ele é hoje. Ele está precisando acertar isso, acertar um pouquinho nisso, acertar um pouquinho nisso. Deus vai dar uma melhoradinha. Não, ele vai transformar. Se a gente deseja o Espírito Santo, a gente tem que estar preparado para uma transformação. Deus vai mudar, né? O medo vira coragem, a dúvida vira fé, a fraqueza vira poder, né? Pedro antes negou, agora pregava com ousadia. Aquele que não conseguia fazer nada, agora consegue. Aquele que só tinha dúvidas, agora tem fé. Aquele que tinha medo, agora tem coragem. O Espírito Santo vem para transformar totalmente a nossa vida. Não é para reparar uma coisinha ou outra. Há uma transformação que nós chamamos de santificação contínua. Deus vai santificando e transformando. Mas quando ele enche para mudar. Ele enche para transformar. Sabe? Totalmente. Terceira coisa, o Espírito Santo enche com propósito. Pô, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está agindo na minha vida. Mas aqui Deus derramou a sua autoridade. Aqui Deus nos encheu com poder. Mas não é para a gente ficar sentado, não é para a gente ficar sem fazer nada. Aqui houve algo especial. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. O enchimento não é só uma emoção, é uma missão. Sabe? É para testemunhar, é para servir, é para impactar vidas. Tem muitas pessoas buscando o agir de Deus só para emoção, só para sentir algo, vai sentir isso que os outros sentem. Diferente. Não é para sentir. É para mudar, é para viver. Senhor, eu quero que o teu Espírito viva uma vida diferente. Eu quero vencer minhas fraquezas, eu quero vencer meus desejos. Eu quero vencer minha covardia, sabe? Eu quero vencer minha timidez. Senhor, eu quero ter mais paz, ter mais tranquilidade, tomar as decisões segundo a sua vontade. Às vezes é difícil, Senhor, uma coisa ou outra que a tua palavra pede. Me ajuda aqui isso, para que eu seja cheio do teu Espírito, para que a tua palavra tenha tranquilidade, conforto e mudança na minha vida. Senhor, me ajuda a viver o teu propósito, me ajuda a viver essa missão, esse enchimento que é uma missão. Outra coisa, o Espírito Santo gera arrependimento e mudança. A pergunta foi, ao ouvir toda a mensagem, o povo perguntou, mas o que faremos agora? Pedro falou, arrependei-vos. Arrependei-vos. O verdadeiro mover do Espírito Santo convence do pecado. O verdadeiro mover do Espírito Santo leva à transformação. O verdadeiro mover do Espírito Santo leva a uma mudança de vida. Se a pessoa fala que recebeu o Espírito Santo e a sua vida não é mudada, ela não recebeu o Espírito Santo. Não é que ela vai ser o santo e não vai fazer mais erro nenhum. Mas ela vai tentar viver e buscar o alvo. Ela vai tentar não quebrar a lei do amor. Ela vai tentar viver uma vida na direção de Cristo. Ela vai buscar o alvo. Pode errar no caminho. Pode tomar decisões que às vezes você, eu ou qualquer pessoa pode não achar legal. Mas ela está em direção ao alvo. Está buscando um coração quebrantado. Sabe? É alguém que está buscando fazer o certo. É alguém que está lutando para vencer. É alguém que está na direção de Jesus. Convence que o pecado leva à transformação, produz uma nova vida. Para a igreja, o resultado de uma busca do Espírito Santo é uma igreja mais unida, uma igreja mais cheia do amor, uma igreja perseverante, uma igreja abençoada. Uma igreja que o Senhor vai acrescentando a cada dia aqueles que são salvos.
Sabe? Deus vai mudando, Deus vai tocando, desde a criança até os adultos. Hoje o Gaelzinho estava ali. Um menino que há alguns meses está frequentando a nossa igreja. Ele ouviu a mãe no telefone. Mãe, falando com a tia. A tia dela pedindo ajuda no domingo. Ele falou: mãe, domingo eu tenho que ir para a igreja. Domingo eu tenho que ir para a igreja. Eu não vou, você me deixa na igreja. Criancinha, não sei quantos anos tem o Gael. 8, 9? 5? 5 ou 6? Mãe, vai fazer 7. 2019. Mãe, tá alguns meses na igreja. Mãe, domingo eu preciso ir para a igreja. Sabe? A família dele acabou de mudar do lugar que eles pegavam lá. Mas ó, domingo eu preciso estar na igreja. Então, é uma transformação de vida. Deus não mudou. O mesmo Espírito que foi derramado em Pentecostes pode ser derramado hoje na nossa vida. O mesmo Espírito que foi derramado em Pentecostes pode ser derramado hoje na nossa igreja. Sabe? Busque mais a presença de Deus. A mensagem hoje é: busque mais a presença de Deus. Busque mais ao Senhor. Ore com mais intensidade. Ore com mais intensidade. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha as coisas que estão acontecendo. Os fins dos tempos se aproximam. A volta de Jesus se aproxima. Sabe? A gente precisa buscar mais a Deus. Entregue a sua vida completamente ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo encher a sua vida todos os dias. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia do poder de Deus. Se Deus é contigo, sabe? Ninguém mais poderá te resistir. Creia no Senhor, busque o Senhor, busque com convicção, busque com o coração quebrantado. Não vá com a caixinha fechada, não. Vá de coração aberto. Senhor, transforma minha vida. Senhor, transforma minha casa. Senhor, transforma minha família. Senhor, transforma meu coração. Senhor, muda o meu ser. Pai, eu preciso ser menos duro. Pai, eu preciso ser menos isso. Eu preciso ser menos aquilo. Pai, eu preciso ser alguém mais amoroso. Pai, eu preciso ser alguém que olha mais para outras vidas. Senhor, tira o egoísmo da minha vida. Senhor, eu preciso. O que você precisar? O que você acha que você precisa? Porque é você. Ele é um Deus pessoal. E Ele quer encher a sua vida hoje. Vamos cantar esse louvor. Depois o pastor Rogério vem orar pela igreja. Depois eu vou dar a bênção. Mas reflita sobre a sua vida. Fala: eu quero ser uma testemunha. Por onde o Senhor me levar. Pode ser perto, pode ser longe, pode ser em lugar que eu não quero, ou nos confins da terra. Mas eu quero ser sua testemunha, Senhor. Pai, enche a minha vida com o teu Espírito. Quebra aquilo que precisa ser quebrado. Muda aquilo que precisa ser mudado. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Ajuda-me, Senhor, a viver para a tua glória, viver para a tua honra. Ajuda-me, Senhor, a buscar mais de ti. Em nome de Jesus.